Eu não sei se eu me confundi, Palmeirense. Nos últimos vídeos aí eu falei do Veloso detonando o Abel Ferreira. Eu devo ter me confundido aqui nos vídeos. Mas, de qualquer jeito, vamos ver aí o Veloso detonando o Abel Ferreira e a comissão técnica do Verdão. E, além disso, tem também o que o Felipe Melo falou do Palmeiras, tá? O Denilson, ele deu umas pisadas na bola recentemente aí e pisou de novo. Você acredita nisso? Então, veja na sequência. Especialmente, quero ouvi-los especialmente sobre essa declaração do Praz, né? É um cara que assiste jogos e disse, olha, o VAR funciona em todas as ligas do mundo, menos aqui no Brasil, que os brasileiros estragam. Não foi o termo que ele usou, mas estragam o negócio. É mais ou menos por aí, Serginho? É um pouco, eu acho que é também porque a nossa linha de atuação do VAR é muito baixa. Então, é um VAR que interfere demais. Aquele texto de interferir naqueles 4 momentos, né? Expulsão, pênalti, identificação, coisa e tal. Isso aí, e só em erros graves, né? O cara que está na cabine do VAR, ele quer trabalhar um pouquinho também, né? Quer aparecer? Não sei nem se ele quer aparecer, mas ele quer participar. Eu acho que ele tem uma linha de pensamento que eu preciso fazer alguma coisa, eu estou aqui para ser ouvido, coisa e tal. E eles trabalham muito mesmo, né? E atrapalham muito. E aí tem o outro lado, que é a arbitragem de campo, que cada vez menos apita coisas, né? Então, eles vão deixando muita coisa que, se tivesse sozinho, sem o VAR, eles já apitariam. Eu vou deixar rolar, porque aí o VAR me chama. E aí você começa a precisar do outro. O árbitro de campo precisa do VAR e o VAR precisa da interferência, da aceitação das suas dicas do campo. E fica um círculo. E quem é mais prejudicado, e aí o Everton tem razão, é o futebol. A gente está parando muito, são paradas muito demoradas, o que o Everton falou, que, lá são 30 segundos, 40 segundos, aqui é 5 minutos, é isso mesmo, né? É matemático isso. Então, eu acho que vale uma reflexão da comissão de arbitragem, tem aí nova direção da CBF, bota aí na agenda, rediscutir o VAR no sentido de menos, não mais. Só para complementar aqui o assunto, dia 13 de fevereiro de 2025, ou seja, temos 3 meses, a CBF teve um coordenador novo. Entrou o Rodrigo Sinta como coordenador de arbitragem da CBF, depois de todo o cronograma já previsto pelo então presidente Edinaldo, com outra comissão de arbitragem, com analistas de arbitragem contratados como se fosse uma espécie de sumário da arbitragem, né? Aí tem Sandro Meirahit, tem um pessoal, árbitros renovados do mundo inteiro. E a gente não tem uma definição no futebol brasileiro, até pelo calendário do futebol brasileiro, de como a gente vai analisar um jogo de futebol pela arbitragem. Começa o ano com disputa de estadual, onde cada federação indica a arbitragem o que ela quer, que apite, o que não apite. E aí chega no Campeonato Brasileiro, os árbitros que estão apitando os jogos do Campeonato Brasileiro são árbitros das federações. Então quem é que manda no árbitro da federação? É a federação estadual ou é a CBF no jogo do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil? É o árbitro que apita com indicações de que ele deveria apitar do início do Campeonato Gaúcho, por exemplo, ou é uma direção de arbitragem nacional da CBF para um jogo de Campeonato Brasileiro? Então acho que a discussão passa muito por diversos aspectos, mas principalmente você precisa ter uma diretriz para o árbitro saber o que ele vai fazer dentro de campo. Como é que vai ser isso? No início da temporada ele está apitando de uma maneira pela federação estadual. Passa 3 meses, ele apita de uma outra maneira totalmente diferente. O futebol é o mesmo. Você precisa ter uma unificação disso tudo aí. Amigos, eu juro que eu quero falar de bola rolando, da vitória por 2-0 do Flamengo, mais uma contra o Palmeiras em jogos do Brasileiro, mas só pra gente amarrar essas polêmicas, especialmente envolvendo os pênaltis, né? No primeiro tempo, um pênalti marcado pro Palmeiras, defendido pelo Rossi, e agora, na reta final do segundo tempo, um pênalti pro Flamengo, convertido pelo Everton Ribeiro, aliás, pelo Arrascaeta, Everton Ribeiro. A gente tem a opinião do nosso especialista de arbitragem, o Paulo César de Oliveira. O PC disse que naquele lance em que a bola bate no braço, né, ele entende que a imagem é inconclusiva. E aí, por isso, deve seguir a decisão de campo.
Se ela foi fora da área ou não foi fora da área. Exatamente, Né? porque de fato ela bate no braço, o braço está muito ampliado, e aí a dúvida é se o Varela está dentro da área, fora da área. Segundo o PC, como a imagem é inconclusiva, segue a decisão de campo. E agora, nesse pênalti do Arrascaeta, para mim não teve impacto, o Arrascaeta deu um salto, opinião do Paulo César de Oliveira, Serginho. Deixando claro, né, que se é inconclusivo, por que o VAR chamou? Então, deixa já a decisão de campo, a gente teria economizado vários minutos, deixa o pênalti marcado, né? Então, esse é o ponto. Nesse segundo ponto, eu tô mais com o PC, eu acho que tem o braço e o Arrascaeta escolheu cair. De novo, né, se fosse deixada a situação de campo, né, e o juiz está um pouquinho longe, né? Eu acho que até justificaria caso fosse um pênalti claro. Na minha opinião, não é um pênalti claro, nem deveria chamar, mas enfim, essa é a minha opinião, que coincide com a do PC. E você, Raed? Eu acho que para você configurar que um jogador não faz falta, ele tem que disputar a bola. E o Murilo não disputou a bola em momento nenhum. Então, se ele tocou com o braço com intensidade, se ele não tocou com o braço, ele tomou um drible dentro da área, botou o braço na Arrascaeta. Aí se o Arrascaeta caiu ou não, se o Arrascaeta se jogou, se não jogou, o Murilo tinha como função de zagueiro disputar a bola. E ele não disputou a bola. E o lance do Varela? O lance do Varela eu tô com o PC. Eu acho inconclusivo e aí o árbitro tem a... É inconclusivo, mas eu olhando a imagem que a gente tem me parece fora da área. Eu fiquei com essa impressão também de fora da área. Não, eu fiquei com a impressão de linha. No lance do Varela eu fiquei com a impressão de linha. Mesmo com a imagem um pouco angulada, eu achei que a arbitragem ela foi correta nesse lance. Vamos voltar então para o Allianz Parque para trazer aqui 3 nomes de peso que acompanharam essa vitória do Flamengo, mais uma, hein, contra o Palmeiras 2-0, muito de pertinho ali na cabine da Arena Palmeirense. Paulo Andrade, que narrou esse jogo, com Lédio Carmona, Fernando Praz. Paulo, primeiro, é um prazer estar interagindo com você pela primeira vez aqui nessa minha nova função. E vocês destacaram aí com bola rolando, né? O Palmeiras contra o Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro não tem se dado bem. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Vini. Bom, você é sucesso absoluto, meu amigo. Vini, Raed, Serginho, Timaço também nos nossos estúdios. Pois é, 2-0 para o time do Flamengo. Desde 2017, o Palmeiras não vence o Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro. Eles têm se enfrentado em várias competições importantes e tudo mais, mas no Campeonato Brasileiro tem um tabu que certamente incomoda o torcedor do Palmeiras. 2 gols do Daverson. Foi a última vitória do Palmeiras aqui, né, Lédio Carmona? Aqui e hoje, no Allianz Parque. 2-0 para o Flamengo. É isso aí. Boa noite, amigos. Aqui 2-0 para o Flamengo. Um jogo que foi até melhor que eu imaginava. Normalmente, os confrontos recentes entre Flamengo e Palmeiras normalmente são muito travados. Você tem pouco jogo, teve pouca bola. Hoje a gente não teve tanta, mas teve mais do que nos últimos confrontos entre eles. Primeiro tempo melhor do Palmeiras, teve sua chance nesse pênalti que vocês estavam discutindo aí. Eu fiquei a impressão que eu tive, também inconclusiva, que foi fora da área. Se aconteceu, na minha opinião, vendo o lance, revendo, me pareceu mais fora da área, o juiz marcou o pênalti. Aí o lance, ó. Exatamente. No segundo, aí o Palmeiras teve a chance, realmente foi melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que o Flamengo se organizou melhor. Já era um pouco melhor que o Flamengo no momento desse lance do pênalti, que eu acho que é uma disputa de bola, por espaço, tem o braço e o Arrascaeta, na minha opinião, amplifica a queda e se aproveita, e o VAR e o juiz entenderam ao contrário, entendeu? Mas eu acho que o próprio Everton falou, não dá para botar a culpa no VAR, no juiz. O segundo tempo do Flamengo, na minha opinião, foi mais inteiro, mais produtivo e até mais inteligente que o do Palmeiras. Tudo bem, Praz? Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Paulo, pessoal do estúdio. Eu também, eu vou na linha do Lédio. O Palmeiras fez um primeiro tempo, foi equilibrar, mas um pouco melhor dentro da estratégia. O Flamengo baixou as linhas, não conseguiu fazer a transição. Segundo tempo, o Flamengo vinha um pouco melhor. E assim, em jogos desse tamanho, com esse equilíbrio, a gente pode dizer que, mas o pênalti decidiu o jogo. Sim, o pênalti decidiu o jogo. O Palmeiras teve a chance e não fez, o Flamengo teve a chance e fez. Em relação à marcação, o pênalti do Palmeiras, eu fiquei, não tinha certeza. E não tendo a certeza, permanece a decisão de campo. No pênalti do Flamengo, para mim, não é pênalti. Porque tem uma câmera que mostra aí na de tela, frente vários ângulos. que o toque, existe a mão do Murilo, mas não causa impacto. Assim,
não, eu tenho a sensação total e a absoluta certeza de que aquilo não faz o Arrascaeta cair. Como no primeiro tempo, acho que o Alexandro, né? No Vitor Roque, empurra também por trás, sem haver disputa de bola, e o Vitor Roque se joga. Também não tem impacto suficiente para derrubar. Mas aí a gente vai descobrir, vai discutir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Os jogadores brasileiros simulam porque a arbitragem dá, ou a arbitragem brasileira que cai na simulação dos jogadores? Então, assim, são lances difíceis. Óbvio, a arbitragem brasileira está num momento muito difícil, mas o jogador brasileiro também colabora para esse momento ruim da arbitragem. E nós tivemos o time do Flamengo vencendo por 2-0, com o protagonismo do goleiro Rossi, com partida firme dos dois zagueiros. Tanto é que nós vimos ali, o Arrascaeta recebe o prêmio de melhor do jogo, melhor em campo, mas principalmente na defesa o Flamengo teve vários destaques, né? Os dois sistemas defensivos foram muito bem no jogo. Palmeiras depois se desarticulou totalmente, que a comissão técnica, o João Martins, o Abel Ferreira, que não estava aqui, o Palmeiras terminou praticamente com 6 atacantes. Aí deixou a defesa aberta, não tem defesa que resista. Agora, do Flamengo, o jogo inteiro foi muito firme. Impecável. Léo Pereira, Léo Ortiz, o Rossi está vivendo o melhor momento da carreira dele, não só pelos pênaltis, ele faz defesas muito difíceis e tem uma sobriedade, né? E um poder de liderança. Ele já é um líder do Flamengo, né? Um líder, um ídolo da torcida. Ele está muito bem. É o melhor momento da carreira do Rossi. O Rossi era um goleiro considerável no Boca, mas que foi para 3 empréstimos, voltava para o Boca, não conseguia se firmar, ia para outro empréstimo, depois estava na Arábia quando veio para o Flamengo. E aqui no Flamengo, certamente, ele vive o melhor momento da carreira dele. Defensivamente, o Flamengo foi impecável no jogo. Do meio para frente, o segundo tempo melhorou. No primeiro tempo, o Palmeiras foi bem superior. Ó o Rossi, essa foi a última bola do jogo, né? O Flamengo já venceria o jogo, mas manteve mais uma vez a meta 0, como a gente costuma dizer. E por falar em goleiro, eu tenho aqui um especialista, está realmente muito bem o Rossi, né, Praz? Eu concordo com ele. Na minha opinião, contigo, o melhor em campo para mim foi o Rossi. Para mim também. Até pelo momento do pênalti, né? O Palmeiras vinha melhor no jogo. Se o Palmeiras sai na frente, a chance de o Palmeiras conseguir controlar o jogo e trazer o jogo para a situação que o Palmeiras gosta, né, de fazer, o Flamengo ter que sair, se expor e o Palmeiras ter o contra-ataque, seria a situação ideal. E essa última defesa também, lance já, o jogo decidido, mas sim, durante o jogo, o Palmeiras começou uma hora a cruzar muita bola na área. Ele saiu, foi soberano nas bolas aéreas. Então, sim, esses detalhes também fazem, na minha opinião, ele o principal jogador do jogo hoje. E parece que não se entende o tamanho do jogo. Parece que a prioridade é poupar e economizar a energia dos jogadores. É poupar. Vamos poupar, vamos controlar a minutagem e o resultado que se dane. Eu queria saber se vai ter um questionamento com relação à diretoria. Não vejo ninguém para fazer isso. Da comissão, já entendi que não também. Já entendi que não vai ter questionamento, porque para o João quem errou foi o árbitro, quem errou foi quem bateu o pênalti, precisa treinar mais. Então, tá tudo certo. Eles fizeram a melhor escalação possível para o Palmeiras, não tem nenhum tipo de questionamento para o Abel, porque como o Abel escalou esse time, o Abel está certo, ele colocou o time em campo que o Abel escalou, e é isso aí. É o Mike improvisado de ponta direita, o Evangelista de segundo volante, é o Facundo jogando mal, jogando 1 hora do jogo contra o Flamengo do lado esquerdo, e o Paulinho no banco, e é isso que a gente tem. Eles realmente não erram, e ninguém vai ser questionado. Quem vai ser questionado vão ser os jogadores, que erraram, né? Talvez o Murilo, pelo lance ali de ter colocado o braço, talvez o Piquerez por ter errado o pênalti, mas entre eles não existe cobrança. Não existe cobrança, porque eles realmente não erram. Essa comissão é infalível e não erra nunca. Então, infelizmente, a gente tem uma comissão que é competente, que é vencedora, que é a melhor da história do Palmeiras, só que nesse momento que deveria haver cobranças, deveria haver questionamentos, não vai acontecer, porque eles nunca erram. É lamentável. Tá aí mais uma vez, então eu pergunto para você, Abel Ferreira tá errado? O Veloso tá errado? Quem tá errado aí nessa confusão? A Leila Pereira não cobra a comissão técnica do Verdão? Abel Ferreira e João Martins estão livres? Fazem o que quiserem? Cantam de gado no Allianz Parque? Não tem questionamentos? Não tem pressão? Não tem cobrança dentro pela diretoria? Coloca aí a sua opinião. Avante palestra.